Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando aqui, eu vou estar trazendo um assunto sobre o dízimo. Esse assunto tem me gerado um incômodo no coração, no espírito, e talvez você pense, mas eu já sei bem, já estou bem certo se preciso ou não dar o dízimo na igreja, etc. Bom, muitas das vezes isso é uma cilada da carne. O espírito está te incomodando sobre um assunto, mas como nós temos muitas demandas, trabalho, família, etc., a gente protela esse assunto para depois. Não é uma questão estrutural denominacional ou uma normativa de um estatuto religioso, mas o que nós, movidos pelo Espírito Santo, queremos. Todo crente sincero, ele quer saber a verdade e ele tem um incômodo do espírito dele. Então, se ele recebeu o ensinamento desde a meninice, lá quando ele aceitou Jesus como Salvador, e esse ensinamento não está adequado à palavra, o seu Deus, o seu Senhor, aquele que lhe salvou, que é Jesus, lhe coloca um incômodo, mas parece que não é bem assim. Mas todo mundo faz, a maioria faz, por que que eu vou fazer diferente? E aí, não querendo esse confronto, joga-se para a gaveta, né? Para meditar outro dia, esse outro dia nunca chega. Mas os irmãos que têm esse incômodo, agora estão tendo a oportunidade. Se vão dar continuidade no vídeo ou não, é o quanto se quer protelar ou não. Não é uma questão de ordenança, de 10% do quanto uma pessoa ganha, dar para a igreja, etc. É uma questão de o quanto eu estou disposto a obedecer ao Senhor, porque se uma igreja diz que eu não devo dar o dízimo e outras dizem que eu devo, eu quero saber qual está falando a verdade. Se bem que é consenso comum as igrejas denominacionais trazerem a prática do dízimo, assim como fazia o catolicismo, né? Então a igreja protestante protestou algumas coisas, mas outras não. Mas você que tem esse incômodo no espírito, eu não tenho bem certeza, eu queria saber bem a verdade. Bom, então vamos lá. Primeiro que, se nós seguirmos uma norma de vida, levanta a Bíblia para mim, por favor. Eu fiz uma cirurgia, então eu estou cauteloso nos meus movimentos. Né? Nós temos a palavra de Deus e nós, os crentes, podemos segui-la, mas isso não é suficiente. Como assim a palavra de Deus não é suficiente? No sentido de que o Espírito de Deus que em nós habita, Hebreus 8, do 8 ao 10, Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10, ele quer se relacionar conosco. Então o Espírito Santo tem que nos guiar na palavra. Senão, pessoas mal intencionadas vão usá-la ao seu favor. Exemplo, Lucas 9, 50 a 56. Os discípulos de Jesus, eu te aconselho a parar o vídeo, voltar, orar e depois continuar. E ir anotando os textos, dando pausa nos textos e lendo lá, mas não precisa abrir esse não. Em Lucas 9, 50 a 56, os irmãos não são recebidos em Samaria. E com isso eles ficam revoltados, porque eles não têm que dormir na rua. Então o que, que eles fazem? Eles citam Reis capítulo 1, verso 10. Senhor, quer que a gente manda descer fogo e queimar a todos? Eles citaram a palavra exatamente como ela estava escrito lá em Reis, para aplicar na vida deles. Então Jesus responde, Lucas 9, do 50 a 56. Errais e não sabeis de que espírito sois. Veja, se eu começar a ler um versículo na Bíblia e quiser aplicar a minha vida, eu tenho que ver se o Espírito Santo está atrás desse versículo. Porque às vezes não está, às vezes ele está distorcido. Então eles citaram o versículo de Lucas, de Reis, capítulo 1, verso 10, querendo se sentirem justiçados, eles queriam justiça, porque eles não foram recebidos nem seu mestre Jesus, né, pelo samaritano. Então eles pediram fogo, e Jesus responde, errais e não sabeis de que espírito sois. Então não adianta eu citar a Bíblia com o espírito errado. Então muito ensinamento que a gente tem hoje, desculpa irmãos, ele está errado. Ele não vem do Espírito de Deus, ele vem do homem, e o dízimo é um deles, irmãos. Talvez você diga, então eu não devo dar o dízimo? Não, você não deve. Agora, se você acha que deve, ouça até o final o vídeo, porque você não vai mudar a sua versão se o Espírito está com você nesse argumento. Agora, se o Espírito não está com você nesse argumento, ele vai te mostrar que você está errado. E como você ama a Deus e você quer obedecê-lo, você vai ver, ele vai te mostrar. Então, agora, tem dois fundamentos importantes para nós seguir o Senhor Jesus que habita em nós pelo seu Espírito. Um, pelo seu Espírito que nós habita. Dois, pela palavra.
a palavra pode ser usada por outros espíritos. Até Satanás usou. Mateus 4. Satanás leva Jesus ao monte alto e diz: tudo isso eu te darei. Também diz: transforma essa pedra em pão, porque está escrito. Então ele citou Salmo 91, ele citou palavras para Jesus. Jesus respondeu: também está escrito. Então, quando alguém nos cita um texto, tem que dar o dízimo, porque está escrito, com o espírito da carne, nós temos que responder pelo Espírito de Deus, também está escrito. Então, agora, nunca nós podemos ficar sem texto. Sempre o Espírito Santo vai usar o texto. Embora outros espíritos usem o texto, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo também usa. O Espírito Santo não usa filosofia, não usa psicologia, ele usa o texto, ele usa as escrituras. Então o dízimo ele é pecado, irmãos. A prática do dízimo ele é pecado. E não se trata de dar 10%. Se trata do que Deus quer para nós. Deus não pede 10%, ele pede muito mais. E nós vamos ver hoje na palavra de Deus sobre a prática do dízimo e a maldição que há por detrás dela pelo Espírito Santo de Deus, que nos a revela pelas Escrituras. Nós temos dois textos citando o dízimo. Mateus 23, no Novo Testamento. Porque a igreja ela se baseia no Novo Testamento, né? Então nós temos dois textos. Então nós vamos analisar. Mateus 23, verso 23. A Daiane vai ler o texto. Como eu disse anteriormente, você dá pause no vídeo, ora a Deus e Deus vai falar com você. Com certeza, eu estou afirmando que Deus vai falar com você. O Espírito já está tocando você. Você que é um irmão sincero, você que não é, está revoltado. Muitos até saíram do vídeo, né? Mateus 23, verso 23. Leia aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, veja bem, o Senhor Jesus está dizendo que os fariseus, os escribas, eles davam o dízimo. Mateus 23, 23. E nós vamos ter em Hebreus 7, depois nós vamos falar de Hebreus 7. Só esses dois textos, não precisa abrir lá agora. Nós vamos ter no Novo Testamento. Mas para quem Jesus está dizendo isso? Lê de novo. Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus Deu. hipócritas. Tá bom. Aos escribas e os fariseus, não é para nós, igreja. Este mandamento, irmãos, eles eram para os escribas e fariseus. Nós não podemos praticar isso. Então nós vamos ver por que era para os escribas e fariseus e não era para nós. Eles guardavam a lei. Só que Jesus Cristo não veio para eles. Jesus Cristo veio para nós, para a graça, para implantar um novo reino. E ele veio trazer a sua doutrina para nós, porque a lei não serviu, não atendeu ao propósito de Deus. Então nós vamos ver a lei, o objetivo da lei, e ver que Jesus Cristo falou para os praticantes da lei, que negavam a lei, a prática do dízimo. Então vamos lá para a lei agora. Levítico, capítulo 27, se não me engano, abre aí. Levítico 27. Então o dízimo é uma prática da lei, assim como o sábado, que eles xingavam Jesus, porque Jesus lavava a mão no sábado, comia milho, né? E como a circuncisão. Os três estão na lei e estão antes da lei. Então vamos ver por que esses três não se praticam mais hoje. Sábado, circuncisão e dízimo. Levítico, eu falei? 27, 30. Leia, vamos ver se eu tô certo o texto. Levítico 27, 30. Então vai ouvindo, irmãos. Só a palavra de Deus e Espírito. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Tá, lê de novo então, mais alto que a da máquina, né? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Vai até o 32. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então em Levítico nós temos acrescido a lei o dízimo, que já foi dado lá em Abraão capítulo 14, se não me engano. Em Gênesis, né?
Abraão dá o dízimo. E o filho dele, Isaac, não dá o dízimo. Em Abraão não foi voluntário. Abraão decidiu, mas nós vamos ver isso. Agora o dízimo ele é acrescido à lei. Lê Deuteronômio 14, verso 22, por favor. Deuteronômio 14, verso 22. Então o dízimo que Abraão deu voluntariamente, que não era obrigatório, então o dízimo não é obrigatório hoje, não, ele não pode mais ser dado como lei, porque tem alguns pastores que dizem que quem não dá o dízimo está em pecado, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Olha a gravidade da situação, anulando a graça de Cristo, Deuteronômio 14, 22. Então, nós vimos que o dízimo foi acrescentado à lei. É verdade, eles tinham que dar o dízimo. Quem? Os fariseus e os saduceus, que nós lemos lá, os escribas, né? Os guardiões da lei. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, o dízimo, ele era dado, vai lendo aí um pouquinho mais, até o 29, mais ou menos, 30. Vou ler de novo, então. Uhum. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas. Tá, para aí então. Veja, qual era a finalidade do dízimo? Sustentar os levitas, irmãos. Os levitas ou a tribo de Levi, lembra que eu falei que só tem 2 textos que falam do dízimo no Novo Testamento? Então tá, nós vamos chegar lá em Abraão 7. Os descendentes da tribo de Levi era a única tribo que poderia tomar dízimo. Tá, mas o dízimo é dado aonde? No templo, as portas, como nós vimos ali. E quem estava dentro das portas, que cuidava do templo, eram os Levi. Então Deus tinha 12 tribos na estrutura judaica, na estrutura desse povo judeu que era a sua religião. Os judeus eram a religião de Deus. Foi a única religião que Deus criou, irmãos. Para quê? Para testemunhar da sua presença, da tua glória ao mundo. Através do quê? De um povo seu, que eram os judeus. Então os levitas, das 12 tribos de Israel, foi separado por Deus, a escolha de Deus, não é nós que escolhemos dar o dízimo, não foi o povo que escolheu, foi Deus, não é nós que escolhemos ser levita, né? Ministério levita, ministério senado existe, irmãos. Aí os levitas adentravam e cuidavam do templo, e as outras 11 tribos, do fruto do seu trabalho, davam 10% do dízimo. Então o dízimo era para quê? Para suprir a necessidade do templo, para que os levitas que não podiam trabalhar porque tinham que ficar o dia todo cuidando do templo, eram supridos. Então, neste cenário, irmãos, nós temos o dízimo, imposto na lei para cuidar de uma estrutura templária. Só que o templo não existe mais hoje, irmãos. O templo não existe. Mas e os templos que nós temos hoje foi inventado por homens. A igreja, ela se reúne em casa, entre os irmãos. Pode algum irmão alugar um prédio no seu bairro, porque tem bastante irmãos. Aí os irmãos dividem a oferta e pagam. Mas a estrutura templária não existe mais. Ela foi destruída. E o próprio Senhor Jesus determinou essa destruição. Foi no ano 70. Veja, em Mateus 4... mulher samaritana, Mateus 4 ou Lucas 4? Lucas 4, né? Lucas 4, abre aí. Os judeus estavam no plano de Deus, mas Deus já estava rejeitando. Quando Jesus veio ao mundo, Deus já estava 400 anos sem falar. Entre o Velho Testamento e o Novo, Deus fez um silêncio de 400 anos. E quando Deus fala, ele fala a Zacarias e a sua esposa que eles teriam um filho, João Batista. E eles eram sacerdote. E João Batista não era do sacerdócio. Por que João Batista não era do sacerdócio? Porque terminou. Agora Deus está trazendo uma nova aliança.
Então, todas as regras aplicadas à lei vão ser desfeitas agora. Deus vai estipular uma nova aliança com novas regras. E o dízimo não inclui nem o sábado, nem a circuncisão, né? Vamos ver lá. Então, qual texto eu falei? É Lucas 4, né? Ou João 4? Mulher samaritana, João 4, então. João capítulo 4. Então, Jesus vem nessa época em que os fariseus estão totalmente corrompidos, a religião judaica está deixando de lado, mas enquanto Jesus está vivo, ele ainda está cumprindo a lei judaica. É só após o derramamento do seu sangue que é instituída a nova aliança. Este é o cálice da nova aliança, não é isso que ele diz? Então, quando o Espírito Santo vem e passa a habitar na igreja, nós temos uma nova aliança e um novo modelo escriturístico para nós seguir, que não é mais a lei. Mas o dízimo foi dado antes da lei? Sim, foi dado antes da lei e foi acrescido à lei, foi criado um povo e esse dízimo tinha o objetivo de suprir a necessidade templária de adoração a este povo. Então veja o que diz João 4, a mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, dizem que devo... O samaritano diz que a adoração é aqui, mas os judeus dizem que é lá. Achou esse texto aí? Disse depois a mulher samaritana. Fala, pode ler então. João 4. Aqui ela pede beber. João 4, verso... Então, 19. Então lê. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É isso? É. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, pode parar aí. Então, a mulher samaritana, ela buscava a Deus, como você está buscando, e ela queria adorar certo. Ela não queria adorar errado. E os samaritanos diziam que era no Monte Sersim. Os samaritanos eram uma cópia mal feita judaica, vamos dizer assim, né? Uma separação. Havia muita separação nos judeus. Muitas denominações judaicas. Havia os saduceus, os fariseus, os macabeus, os essênios, os samaritanos. E ela disse assim, os samaritanos dizem que a adoração é no Monte Sersim. Leia com calma o texto, sem interpretação, como ele está escrito ali. Os judeus dizem que é lá... Aonde que é que os judeus falaram? Jerusalém. Lá em Jerusalém. E Jesus disse, a verdade vem dos judeus. Por quê, irmãos? Porque eles viviam a verdade? Não. Porque Jesus é a verdade. E a verdade vinha dos judeus. Vinha de Davi, vinha dos judeus. Que é Jesus é a verdade. Hoje a verdade vem de quem? Vem dos cristãos. Por quê? Porque hoje os cristãos anunciam Jesus. Mas eles estão igual aos judeus. Dividido em várias facções. Católico, protestante, tem até cristão espírita, neopentecostal, etc, né? Assim, o Senhor Jesus encontrou o seu povo judeu. E quando Jesus encontrou o seu povo judeu, o que ele fez? Bom, irmãos, então quando Jesus ele vem ao mundo, ele vem junto com seu primo João, que as mães eram prima, né, no caso, mãe de Jesus e mãe de João. Vamos ver o nascimento de João, irmãos, que aí Deus está começando a deixar o povo judeu de lado para instituir a nova aliança. Então leia aí o nascimento de Jesus. Jesus? De João. É Lucas. Lucas 1, aí a partir aqui do 8, vai falar. E aconteceu que exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus. E aconteceu que exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria. Isso. Então,
o pai de João Batista, Zacarias, ele era um sacerdote fiel a Deus, adorando no templo. O povo estava ali fora, ele ia lá oferecer o incenso, os levitas cuidavam disso tudo, por isso que havia o dízimo para os levitas, porque eles ficavam o dia inteiro nessa função, eram várias funções levíticas dessa tribo, né? Citamos uma ali agora. E João Batista, ele não vai assumir o sacerdócio, ele vai morar no deserto. Acho que falam que ele mora no deserto em João. João capítulo... aí já fala, não, ou só lá em João. Acho que é em João. João capítulo 1. João Batista, ele vai morar no deserto e vestir de camelo, vestes de pele de camelo e comer gafanhoto e mel. E lá ele vai apregoar para os judeus que deveriam mostrar para o mundo o testemunho de Deus. João Batista prega para ele: vocês têm que se arrepender. Tá tudo errado o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo tudo errado. E Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo, ele não se filia aos fariseus, aos saduceus, a nenhuma instituição judaica, nessa divisão religiosa que houve. Ele vai se batizar lá em João Batista. Lá em João Batista ele vai se batizar, lá no deserto, lá, mostrando para o povo que eles têm que abandonar o arraial, abandonar a religião judaica. Então é nesse cenário de abandono da religião judaica, de troca de alianças, veja bem, de troca de alianças, que o Senhor Jesus vai dizer para os fariseus e os escribas: vocês, não eu não. Embora ele praticava ainda a lei, né? E ele ainda dava o dízimo, o povo judeu dava o dízimo nessa época, né? Mas vocês dão o dízimo, porque vocês têm que dar mandamento do endro, do cominho, do hortelã, e negai o mais importante, a misericórdia, a fé e a justiça. Fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, por eles negarem o Espírito de Deus, tanto que eles chamaram Jesus de Beelzebul, de Satanás, essa religião, com todos os seus rituais, ela foi desfeita. E nasceu-se uma nova religião em espírito e em verdade. Então o apóstolo Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Achou? Achei só uma parte aqui que fala. E tu, ó menino, no caso falando de João, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Amém. Então Deus ali, ele está criando uma nova aliança, ele está preparando o povo para essa nova aliança. Não é assim, o povo por 4.000 anos adorou a Deus, então não é do dia para a noite que eles iam mudar. E ele separa João Batista para essa missão, e João Batista anuncia Jesus como Messias, fora da religião judaica, fora. Jesus, ele não vai a João Batista um sacerdote. Tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e só pode ter um. Estava totalmente corrompida a religião daquela época. Bom, irmão, agora que nós já entendemos em que contexto Jesus fala, Mateus 23, vós, escribas, vós, a religião que eu disse lá para a mulher samaritana, aonde os judeus dizem que é em Jerusalém, o samaritano aqui, e Jesus diz: haverá um tempo em que não será lá no futuro, nem aqui nem acolá, mas em espírito e verdade. Então, para esses que iriam perder o monopólio de adoração a Deus, iam perder a aliança para uma nova aliança, ia haver um desquite, né? A lei seria desfeita, seria cumprida na sua totalidade em Cristo Jesus, e nós passaríamos a adorar Deus em espírito e verdade. Para esse nós temos o contexto. Mas tinha outras ordenanças antes da lei, colocada na lei, como o dízimo, o que eu falei agora, o sábado, né? A circuncisão também veio antes da lei. Abraão foi o primeiro a circuncidar o seu filho. É um pacto que Deus fez com Abraão e depois ele integrou esse pacto no povo judeu. Todo judeu tinha que ser circuncidado, que é o nosso batismo, o batismo cristão de hoje, né? Fala aí na lei. Na Gênesis 17, pode ser? Pode ser.
Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então era uma obrigação, todo homem ele passar pela circuncisão, irmãos. E assim como a guarda do sábado. Eram 3 elementos basilares na fé judaica antes da lei. E depois foram incluídos na lei. Todo o povo de Israel era voluntário, antes da lei era voluntário, o dízimo não era obrigatório. A circuncisão nunca foi voluntária. Antes da lei ela já era obrigatória, foi uma aliança que Deus estipulou, era o batismo. Tu só se tornava judeu circuncidado. Mesmo nascido judeu, tu precisava ser circuncidado para ser judeu. E se você era um gentil de outra nação, não era judeu por nascimento e quisesse se tornar judeu, tinha que se circuncidar. O dízimo não era obrigatório antes da lei, a circuncisão sim. Mas tanto o dízimo quanto o sábado e quanto a circuncisão for incluído no batismo. Por isso que nós temos, então, Mateus 23, nesse contexto, verso 23, o qual vai sair de ar para entrar a graça de Cristo. Agora eu quero ler Gálatas capítulo 3, se eu não me falha a memória. Não, Hebreus 7, eu tinha falado que eram 2 textos, né? Hebreus capítulo 7, nós vamos ver então um outro texto. Olha, a carta aos Hebreus, era dirigida aos Hebreus, né? Que queriam manter a guarda do dízimo, que queriam manter a guarda do sábado e queriam manter a circuncisão para a igreja. E ela foi proibida de ser mantida. Nem voluntário poderia ser mais, né? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Vamos contextualizar por que tem esses 2 textos sobre o dízimo no Novo Testamento. Pode ler Hebreus 7. Do começo? Pode ser, Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e Parei um primeiramente... pouquinho. Então, Paulo começa lá no início sobre Abraão, que é o nosso pai na fé. E ele fala sobre Melquisedeque, que é um tipo de Cristo que aparece a Abraão, e Abraão voluntariamente não está na lei, não é um mandamento. Então, mesmo que alguma igreja ensina sobre dar dízimo, não poderia ser obrigatório. Então, Abraão está dizendo, Paulo, ou o escritor de Hebreus, alguns atribuem a Paulo, outros não, está dizendo claramente que Abraão deu o dízimo. O início do dízimo, continua o texto. Antes da lei. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Então Abraão tomou essa decisão de dar o dízimo para Melquisedeque voluntariamente. Isaac não deu o dízimo. Jacó já deu o dízimo com o interesse de ser abençoado. Então o dízimo não era obrigatório. Deus na lei incluiu ele como obrigatório para cuidar da tribo de Levi, e só a tribo de Levi pode tomar o dízimo, irmão. As outras tribos não tomavam dízimo. Aí eu pergunto, quem cobra dízimo hoje? É da tribo de Levi? É judeu? Porque claramente o apóstolo Paulo está falando aos judeus, aos sacerdotes, a tribo de Levi. Quem toma dízimo aí? Vamos ver. No antes ou depois? É que tu leu aí sobre os levitas tomar dízimo. E os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Parei então de novo. Guarde para não esquecer. Entre a tribo separada, que eram os levitas, os sacerdotes tomavam o dízimo. Pai de Zacarias, o pai de João Batista, Zacarias estava no templo, ficava o dia inteiro cuidando do templo. Então eles tomavam dízimo. Só a tribo de Levi podia tomar dízimo. Continua.
isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Vou ler aqui. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, até o que o apóstolo Paulo tá dizendo? Ele está explicando sobre a lei e o fim dessas coisas. Continua o texto. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Veja bem, se o povo levítico, os sacerdócios que cuidavam do templo fosse a perfeição, outro não precisaria vir. Se Melquisedeque fosse o sacerdócio perfeito, ele era só uma sombra, outro não precisaria vir. Então ele está dizendo que o dízimo, o sábado, tudo que era sacerdotal, tudo que pertencia ao templo, está sendo desfeito para entrar outra aliança. Lê esse versículo de novo e continua. Tô lendo todo o texto de Hebreu, não é pegar um versículo, vocês dão o dízimo e agora todo mundo tem que dar o dízimo. Não, não é isso. Vamos ler todo o texto do capítulo 7. Ali onde tu parou, lê de novo e continua. 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse? Se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, de quem o povo recebeu a lei. Mas não foi perfeito, não funcionou. Então necessita de outro ser levantado. Lê de novo esse versículo aí. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando o sacerdócio, faz-se mudança da lei. Continua. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus não vem da tribo de Levi, ele vem de Judá, e ele é o nosso sacerdócio. E tanto que o povo não quis crer nele, porque ele vinha de Nazaré. E não há nenhum registro escriturístico que viria um profeta de Nazaré. Então os apóstolos estão escrevendo um novo testamento, a qual nós seguimos, um novo testamento, uma nova aliança, mostrando coisas ocultas até mesmo na lei de Deus, na palavra de Deus, no Velho Testamento, nos profetas, nos salmos ou na lei, que era da onde viria o nosso Senhor Jesus. Não viria da tribo de Levi. Então, essa aliança está sendo desfeita com as suas normativas, com os seus rituais, com as suas práticas, com as suas ordenanças e com as suas leis. E uma nova aliança nos está sendo formada. Então, Mateus 23, 23, ainda vigorava a velha aliança. Jesus estava em qual aliança? A velha. Ainda valia essa aliança. Ele guardou a lei, ele cumpriu a lei, coisa que nenhum homem podia. Ele foi o sumo sacerdote perfeito, que cumpriu toda a lei e pôde morrer pelos nossos pecados. Ninguém conseguia cumprir toda a lei, ser perfeito diante de Deus. Então ele veio, cumpriu toda a lei, hoje por isso nós não precisamos mais cumprir ela, e morreu pelos nossos pecados. Então não só o dízimo, como o sábado, circuncisão, não pertence à graça. Tá, mas qual doutrina nós seguimos hoje referente a cuidar dos irmãos, a cuidar da obra de Deus? Irmãos, não é uma questão de dinheiro, de dízimo, é de dar tudo. Nós vamos ver que Zaqueu, Jesus não pede nada para ele, e ele oferece tudo que ele tinha. Ele chega a Jesus e fala: se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais, e tudo que eu tenho, a metade eu vou dar aos pobres do que sobrar disso. É dar tudo, irmãos, é estar disposto a dar tudo para o Senhor Jesus Cristo. Então,
em Gálatas capítulo 3, eles tentaram aplicar a circuncisão. Veja aí, Gálatas 3. Eles tentaram aplicar a circuncisão a ser salvo pela lei. E o apóstolo Paulo critica eles, chama eles de maldito. Então, se alguém tenta aplicar como mandamento da graça, o dízimo, a circuncisão ou o sábado, está sendo maldito na sua ação. Gálatas 3:1. Acho que é aí que fala, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem que Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Pode continuar. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó, então os gálatas queriam, os judeus convertidos a Jesus tinham a necessidade, porque 4.000 anos, de colocar alguma coisa da lei. Não é só aceitar Jesus e tá bom. E de fato não é. É muito mais do que isso. Aceitar Jesus tem normas, tem regras, tem uma doutrina, mas é muito mais difícil que a lei. Porque ao jovem rico Jesus pediu tudo. Tudo que ele tinha. Então cada um de nós, individualmente, como membro do corpo de Cristo, ele pede alguma coisa. Para um, eles pedem para se dedicar à obra de Deus o dia todo. E se a pessoa não obedecer, Deus faz alguma coisa para ela aprender a obedecê-lo na disciplina. Para outros, Deus pede para vender todos os bens. Outros ajudar com uma oferta alta. Não são leis judaicas. Agora, aqui eles queriam aplicar a lei. Vamos ver isso em Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Veja que é a Bíblia, irmão. Só estou citando as escrituras aqui. Atos 2, 42. O que diz aí? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, qual doutrina a igreja segue? Sobre oferta, sobre casamento, sobre negócio, sobre como vivermos nesse mundo em espírito e verdade. Porque lembra que Jesus disse que a adoração seria em espírito e verdade? Lembra? Não mais em Jerusalém, não mais debaixo da proteção da lei do sacerdote levítico, a única tribo que podia tomar do dízimo, porque eles ficavam 24 horas cuidando do templo. Não seria mais, seria em espírito e verdade, não seria nem em nenhuma das divisões judaicas, mas em espírito e verdade. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós damos a vida, não é 10%, é a vida, irmãos. Não é procurar, será que é 10%, será que é 20%, será que é 30%? Não, é dar a vida. E se a gente dar a vida, porque Jesus disse, aquele que amar a vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que odiar a sua vida nesse mundo, há de ganhá-la. João capítulo 14. João capítulo 14. Então nós damos a vida para Jesus. Agora, existe uma doutrina escrita também, pela qual nós somos guiados pelo Espírito Santo. Qual é essa doutrina? Leia o que tu acabou de ler, faz favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então lembra que eu falei que Deus não nos deixa sem a palavra escrita? Nós precisamos do Espírito para interpretar a palavra. Lembra que eu citei Lucas 9, 50 a 56? Que eles citaram um texto da Bíblia para justificar a frustração deles e querer matar os samaritanos queimados. Reis 1, versículo 10. E Jesus disse, errais e não sabeis que espírito sois. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Agora, o Espírito não guia assim, não vem e me diz coisas fora da palavra. Ele sempre vai confirmar pela palavra. Qual palavra? Para nós, igreja, hoje, a doutrina dos apóstolos. Então Deus levantou os seus apóstolos e trouxe uma nova aliança, uma nova doutrina. E ela está nos apóstolos. Os apóstolos dão essa doutrina. Agora, para os judeus era muito difícil, porque estavam 4.000 anos seguindo o judaísmo, a lei. Então, em Gálatas, você pode ler capítulo 1 até o capítulo 3 todo, 1, 2 e 3, você vai ver que eles queriam impor a circuncisão. Não o dízimo, a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era mais importante que o dízimo para eles. Mais importante. Então, quando um pastor diz que o crente tem que dar o dízimo, não tem que. Ele pode voluntariamente, pelo mover do Espírito, segundo a doutrina apostólica, nós vamos ver o que é oferta
O que é dinheiro na doutrina apostólica? Que a doutrina apostólica ensina tudo. Ensina o que eu tenho que dar como pai, como filho, como marido, como empregado, como patrão, como dinheiro para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Ensina tudo. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar deste assunto. O que a doutrina apostólica nos orienta financeiramente, para ajudar financeiramente. Com certeza o dízimo está fora. Como nós vimos, e nós vamos encerrar esse assunto do dízimo no próximo vídeo e ver o que a doutrina apostólica, tem que estar escrita a doutrina apostólica, né? Nós seguimos a palavra, Atos 17:11, ou 11:17, né? E os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos, porque eles ouviam o que Paulo dizia e conferiam nas escrituras para ver se era assim. Então o apóstolo Paulo trouxe a doutrina para a igreja de forma mais ampliada, né? Como diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 6. Coisas que nosso amado irmão Paulo escreve de difícil interpretação, como as demais escrituras inspiradas por Deus. Então nós continuamos no próximo vídeo sobre esse assunto, o dízimo. Da lei, maldição para a igreja, irmãos. A igreja não pode dar o dízimo, porque é maldito quem dá o dízimo como lei. Até o próximo vídeo, então.